Evangelhos de João, de capítulos 19 a 21. Jesus revelado como Cordeiro sacrificado, o Rei exaltado e o Senhor restaurador. Shalom, pessoal! Sejam todos bem-vindos à Bíblia Viva. Hoje nós encerramos o Evangelho de João. Chegamos ao momento mais solene da narrativa. Irmãos, a crucificação, a morte, a ressurreição e a restauração. João escreveu para que creiamos João 20 e 31, e esses capítulos são os clímax dessa fé. Irmãos, vamos orar. Pai querido, muito obrigado, Senhor, por mais esse dia na Tua presença. Pai querido, entramos na parte mais sagrada da história da redenção. Dá-nos temor diante da cruz, Senhor. Dá-nos entendimento diante da ressurreição e dá-nos humildade para receber restauração. Que essa leitura não seja apenas informativa, mas transformadora, em nome de Jesus. Perdão, irmãos, estou um pouco gripada, então, alguns momentos vocês vão me ouvir tossindo, peço já desculpa por isso, mas isso não nos impede de continuar a nossa leitura, em nome de Jesus. Irmãos, o Evangelho de João 19 fala do sacrifício consumado. Jesus é julgado, ele é condenado e ele é crucificado. O versículo-chave está em João 19:30, que fala, está consumado. Irmãos, Jesus foi crucificado, mas não foi uma derrota, foi um cumprimento. É assim como nós, quando passamos por lutas, pensamos que já fomos derrotadas. Não, cansada talvez, mas derrotada jamais. Eu passei por tantas lutas, por tantos, mas e tantos, irmãos, e nem tudo dá para contar. Tem lutas que é entre você e Deus. Mas essas pelejas foram para que se cumprisse o propósito do Senhor, para que o seu chamado também chegue a mim. Irmãos, lutas vêm para nos fortalecer, porque Deus fortalece nossa estrutura durante as lutas, pode crer. Se eu, uma mulher que já passou por 16 cirurgias e não das simples, com próteses e pregos, aparelhos do alto da cabeça à planta dos pés, porque tenho 2 pregos nos meus pés, 2 centímetros dos meus ossos cortados, minha articulação bloqueada e tenho prótese no cervical. Irmãos, tenho prótese em toda a parte do corpo, e incluindo um neuroestimulador na bexiga, sem alguns órgãos que já foram retirados por precaução. Olha só, pai, pessoal, eu estou aqui. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, ele venceu o mundo. Nós temos visto esse versículo no bloco anterior. Irmãos, aqui vemos o Cordeiro Pascal definitivo. Nós vemos também o cumprimento das profecias, e a entrega voluntária de Jesus. Em João 20, nós vemos a ressurreição. O túmulo está vazio, aleluia. Eu tive o privilégio de visitar esse túmulo vazio. Eu tive o privilégio de ser batizada com o Espírito Santo, com o fogo do Espírito Santo, com línguas estranhas, à frente do túmulo vazio, no Jardim das Tumbas, através da oração do pastor ungido Daniel Adams, quem Deus usou para orar por mim naquele momento, em meio ao culto da ceia, ministrado pelo pastor Ramon Vilar e o pastor Lamartine Porzella, no Jardim da Tumba Vazia. Irmãos, eu fui para Israel de muletas, cego de olho esquerdo, voltei vendo, cirurgia de vista anulado e muletas deixado no Jardim do Getsemane. Olha só, Deus faz coisas tremendas. E este ano eu vou voltar para Israel para agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito para mim, na minha vida. Pela vida que Ele me deu, não somente a mim, mas pela vida nova que Ele deu aos meus 2 filhos. Irmãos, o cumprimento das profecias, a entrega voluntária de Jesus. Jesus falou, pegue a tua cruz e segue-me. Em João 20 nós vemos a ressurreição, o túmulo vazio. E João 20:16 é o versículo-chave que fala, Maria, volta lá ver esse versículo porque é tremenda. Volta lá, não, vamos ver esse versículo junto porque é tremendo. O chamado pessoal, ali teve o chamado pessoal.
Irmãos, João 20, 28, Jesus, Senhor meu e meu, Deus meu. João 20, 28. Depois de ver Jesus que tudo já estava consumado para se cumprir a escritura, disse: tenho sede. Estava ali um vaso cheio de vinagre. Embeberam de vinagre uma esponja e, fixando-a num caniço de isopo, lhe achegaram a sua boca. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre e disse: está consumado, inclinou-se a cabeça, rendeu-se espírito. Aleluia. Irmãos, em João 20, 28, perdão, em João 20, 16, quero falar. Então Pilatos o entregou para ser crucificado. Olha só, crucificação. Irmãos, João 20, 31 fala também: estes foram escritos para que creiais. Todas essas coisas foram escritas para que nós possamos crer, irmãos. Creia na palavra. Creia no que Jesus falou. Creia nas promessas do Senhor. Creia. Aqui em João 20, João revela o propósito do livro, irmãos. Ele revela o real propósito de ter escrito esse livro, esse evangelho. Em João 20, 21, nós vemos restauração e missão. Pedro, ele foi restaurado. João 21, 15. Tu me amas? Olha só, essa pergunta para Pedro não foi para humilhar Pedro. Muitos podem pensar: Jesus humilhou Pedro na frente dos discípulos. Não, ele não foi humilhado. Pelo contrário, ele foi curado, ele foi tratado, ele foi restaurado através de uma pergunta: tu me amas? Irmãos, 3 perguntas, 3 restaurações. Entendeu? Eu falo 16 cirurgias, mas são muito mais que 16 restaurações. Porque 3 tentativas de suicídio já passei. 22 anos de casamento, violência, humilhação. Irmãos, passei abusos sexuais. Então olha só quantas restaurações Deus já fez por mim. Teve momento que eu falei: Deus esqueceu de mim. Mas Ele nunca me esqueceu, pelo contrário, por isso estou aqui hoje. Olha, eu sou um milagre vivo de uma vida toda. Vamos para a leitura de João 19. Então, por isso, Pilatos tomou a Jesus e mandou açoitá-lo. Os soldados, tendo tecido uma coroa de espinhos, puseram-lhe na cabeça e vestiram-no com um manto de púrpura. Chegavam-se a ele e diziam: salve, rei dos judeus, e davam-lhe bofetadas. Outra vez saiu Pilatos e lhe disse: eis que eu vos apresento, para que saibais que eu não acho nele crime algum. Saiu, pois, Jesus, trazendo a coroa dos espinhos e o manto de púrpura. Disse-lhes Pilatos: eis o homem. Ao verem-no, os principais sacerdotes e os seus guardas gritaram: crucifica-o, crucifica-o. Disse-lhes Pilato: tomai-o vós outros e crucificai-o, porque eu não acho nele crime algum. Responderam-lhe os judeus: temos uma lei, e de conformidade com a lei ele deve morrer, porque a si mesmo se fez filho de Deus. Pilatos, ouvindo tal declaração, ainda mais atemorizado ficou. Tomando a entrar no pretório, perguntou a Jesus: de onde és tu? Mas Jesus não lhe deu resposta. Então Pilatos advertiu: não me respondes? Não sabes que tenho autoridade para te soltar e autoridade para te crucificar? Respondeu-lhes Jesus: nenhuma autoridade teria sobre mim, se de cima não te fosse dada. Por isso, quem me entregou a ti, o maior pecado tem. A partir deste momento, Pilatos procurava soltá-lo, mas os judeus clamavam: se soltaste a estes, não és amigo de César. Todo aquele que se fez rei é contra César. Ouvindo Pilatos estas coisas, trouxe Jesus para fora e sentou-se no tribunal, num lugar chamado Pavimento, no hebraico Gabatá. E ele apareceve Pascal, cerca da hora sexta,
e disse aos judeus: Eis aqui o vosso rei. Eles, porém, clamavam: Fora, fora, crucifica-o. Disse-lhes Pilato: Hei de crucificar o vosso rei? Responderam os principais sacerdotes: Não temos rei, senão César. Então Pilatos o entregou para ser crucificado. A crucificação. Tomara eles, pois, a Jesus, e ele próprio, carregando a sua cruz, saiu para o lugar chamado Calvário, Gólgota em hebraico, onde o crucificaram, e com ele outros dois, um de cada lado e Jesus no meio. Pilatos escreveu também um título e o colocou de cima da cruz. O que está escrito era: Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. Muitos judeus leram este título porque um lugar em que Jesus fora crucificado era perto da cidade. Estava escrito em hebraico, latim e grego. Os principais sacerdotes diziam a Pilatos: Não escrevas Rei dos Judeus. E sim, que ele disse: Sou o Rei dos Judeus. Respondeu Pilatos: O que escrevi, escrevi. Os soldados deitam sortes. Os soldados, pois, quando crucificaram Jesus, tomaram-lhe as vestes e fizeram 4 partes para para cada soldado uma parte, e pegaram também a túnica. A túnica, porém, era sem costura, toda tecida de alto para baixo. Disseram, pois, uns aos outros: Não a rasguemos, não lancemos sortes sobre ela, para ver a quem caberá, para se cumprir a Escritura. Repartiram entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica lançaram sorte. Assim, pois, o fizeram os soldados, e junto à cruz fizeram a mãe de Jesus, e a irmã dela, e a Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Vendo Jesus sua mãe, e junto a ela o discípulo amado, disse: Mulher, eis aqui teu filho. Depois disse ao discípulo: Eis a tua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo a tomou para casa. A morte de Jesus. Depois, vendo Jesus que tudo já está consumado para se cumprir a Escritura, disse: Tenho sede. Estava ali um vaso cheio de vinagre. Embeberam o vinagre para uma esponja e, fixando-a num caniço de hisopo, lhe chegaram à boca. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse: Está consumado. E, inclinando a cabeça, rendeu o espírito. Um soldado abre o lado a Jesus com uma lança. Então os judeus, para que no sábado não ficassem os corpos na cruz, visto como era a preparação, pois era grande o dia daquele sábado, rogaram a Pilatos que se lhes quebrassem as pernas e fossem tirados. Os soldados foram e quebraram as pernas ao primeiro e ao outro, que com ele tinham sido crucificados. Chegando-se, porém, a Jesus, como vissem que já estava morto, não lhe quebraram as pernas. Mas um dos soldados lhe abriu o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. Aquele que isto viu testificou, sendo verdadeiro o seu testemunho, e ele sabe que diz a verdade, para que também vós creiais. E isto aconteceu para se cumprir a Escritura: nenhum dos seus ossos será quebrado. E outra vez diz a Escritura: eles verão aquele a quem transpassaram. O sepultamento de Jesus. Depois disto, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, ainda que ocultante pelo receio que tinha dos judeus, rogou a Pilatos que permitisse tirar o corpo de Jesus. Pilatos lhe permitiu. Então foi José de Arimateia e retirou o corpo de Jesus. E também Nicodemos, aquele que anteriormente viera ter com Jesus à noite, foi levando cerca de 100 libras de um composto de mirra e aloés. Tomaram, pois, o corpo de Jesus e o envolveram em lençóis com os aromas, como é de uso entre os judeus na preparação para sepulcro. No lugar onde Jesus fora crucificado havia um jardim, e neste um sepulcro novo,
no qual ninguém tinha sido ainda posto. Ali, pois, por causa da preparação dos judeus e por estar perto do túmulo, depositaram o corpo de Jesus. Evangelho de João, capítulo 20, a ressurreição de Jesus. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava revolvida. Então, correu e foi ter com Simão Pedro e com o outro discípulo, a quem Jesus amava, e disse-lhes: tiraram do sepulcro o Senhor e não sabemos onde o puseram. Saiu, pois, Pedro e um outro discípulo e foram ao sepulcro. Ambos corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. E abaixando-se viu os lençóis de linho, todavia não entrou. Então Simão Pedro, seguindo-o, chegou e entrou no sepulcro, e ele também viu os lençóis. O lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus, e que não era como lençóis, mas deixando num lugar à parte, então entrou também o outro discípulo, que chegara meio ao sepulcro e viu e creu. Pois ainda não tinham compreendido a Escritura, que era necessário ressuscitar ele dentre os mortos, e voltaram os discípulos outra vez à casa. Jesus aparece a Maria Madalena. Maria, entretanto, permanecia junto à entrada do túmulo, chorando. Enquanto chorava, abaixou-se e olhou para dentro do túmulo, e viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde o corpo de Jesus fora posto, uma à cabeceira e outra aos pés. Então eles lhe perguntaram: mulher, por que choras? Ela lhes respondeu: porque levaram o meu Senhor, e não sei onde o puseram. Tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. Perguntou-lhe Jesus: mulher, por que choras? A quem procuras? Ela, supondo ser ele, o jardineiro, respondeu: Senhor, se tu o tiraste, dizes-me onde o puseste, e eu o levarei. Disse-lhe Jesus: Maria. Ela, voltando-se, disse em hebraico: Raboni, que quer dizer mestre. Respondeu-lhe Jesus: não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai ter com os meus irmãos. E disse-lhes: subo para meu Pai e vosso Pai, para meu Deus e vosso Deus. Então saiu Maria Madalena, anunciando aos discípulos: viu o Senhor, e contava que ele lhe dissera estas coisas. Jesus aparece aos discípulos. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. E dizendo isto, lhes mostrou as mãos, e ao lado alegraram-se. Portanto, os discípulos, ao verem o Senhor, disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Se de alguns perdoardes os pecados, são-lhes perdoados. Se lhes retiverdes, são retidos. A incredulidade de Tomé. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe então os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele respondeu: se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, e ali não puser o dedo, e não puser a mão no seu lado, de modo algum acreditarei. De modo algum acreditarei. Olha a incredulidade. Jesus aparece novamente aos discípulos. Passados 8 dias, estavam outra vez ali reunidos os seus discípulos
E Tomé com ele. Estando as portas trancadas, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. E logo disse a Tomé: põe aqui o dedo e vê as minhas mãos. Chega também a mão e põe-na no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Respondeu-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus: porque me viste e creste. Bem-aventurados que não viram e creram. O objetivo deste evangelho: na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Oh, glória! Evangelho de João, capítulo 21, Jesus aparece a 7 discípulos. Depois disto, tornou Jesus a manifestar-se aos discípulos junto ao mar de Tiberíades, e foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Canaã de Galileia, os filhos de Zebedeu e mais 2 dos seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Disseram-lhe os outros: também nós vamos contigo. Saíram e entraram no barco, e naquela noite nada apanharam. Mas, ao clarear da madrugada, estava Jesus na praia. Todavia, os discípulos não reconheceram que era ele. Perguntou-lhe Jesus: filho, tendes aí alguma coisa de comer? Responderam-lhe: não. Então lhes disse: lançai a rede à direita do barco e achareis. Assim fizeram, e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. Aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: e o Senhor? Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com sua veste, porque se havia despido, e lançou-se ao mar. Mas os outros discípulos vieram no barquinho puxando a rede com os peixes, porque não estavam diante da terra, senão quase 200 côvados. Ao saltarem em terra, viram ali uma brasas, e em cima peixes, e havia também pão. Disse-lhe Jesus: trazei alguns dos peixes que acabastes de apanhar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes, e não obstante serem tantos, a rede não se rompeu. Disse-lhes Jesus: vinde, comei. Nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Veio Jesus, tomou o pão e lhes deu, e de igual modo o peixe. E já era esta a 3ª vez que Jesus se manifestava aos discípulos depois de ressuscitado dentre os mortos. Aleluia. Pedro é interrogado. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele lhe disse: apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela 2ª vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele lhes respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: pastoreia as minhas ovelhas. Pela 3ª vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele lhe ter dito pela 3ª vez: tu me amas? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo, quando eras mais moço, tu te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Quando, porém, fores velho, estenderás as mãos, e outro te cingirá e te levará para onde não queres. Disse isto para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de assim falar, acrescentou-lhes: segue-me.
Aleluia. Irmãos, chegamos ao final desse bloco de capítulos 19 a 21. Que capítulo, gente, que capítulo! A crucificação, a ressurreição de Jesus, o amor de Pedro por Jesus, a confiança de Jesus para Pedro. Irmãos, é tremendo. A cruz é o centro da fé cristã. E a ressurreição é a garantia da esperança que nós temos em Cristo Jesus. Olha só, a restauração é possível mesmo após falhas. Gente, eu fui falha, muito falha no passado. Deus lavou-me das minhas iniquidades, dos meus pecados, meus erros, dos meus caminhos tortuosos, porque houve arrependimento. Perdão. A Bíblia fala, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Eu vivi essa alegria pela manhã. E eu gostaria muito que você também que está comigo vivesse essa real alegria. Jesus não apenas salva a nossa vida, mas Ele restaura a nossa vida. E depois Ele nos envia. Depois de nos escolher, Ele nos envia a pregar a boa nova de Cristo, que é o que eu estou fazendo aqui nesse canal com a Bíblia Viva. Irmãos, a glória da Celeste hoje é que a cruz perdoa. Pegou a chave? A cruz perdoa, declara no comentário, a cruz perdoa, a ressurreição confirma e a restauração envia. Você pegou a chave? Já escreveu no comentário? Escreve. Pai querido, Pai amado, nós te agradecemos, Senhor. Nós te agradecemos pelo sacrifício perfeito de Cristo Jesus. Que nunca banalizemos essa cruz, Pai. Que nunca duvidemos da ressurreição, que nunca recusemos a restauração. Senhor, se houver culpa, limpa-nos, purifica-nos. Se houver medo, fortalece-nos, renova-nos. Se houver falha, restaura-nos. Senhor, que possamos amar a Cristo e apacentar aquilo que Ele nos confiou, as suas ovelhas. Que a vitória da ressurreição sustente nossa fé e que a esperança eterna governe nosso coração. Eu oro em nome de Jesus, declarando bênçãos nesse dia maravilhoso. Que a presença do Senhor nos acompanhe em toda parte. Seguimos juntos, seguimos, sobretudo, 100% com Jesus. E no próximo vídeo vai ter o resumo completo dessa semana de João. Amém, pessoal? E logo começamos também o livro de Atos. Então já se prepara, já assinala a página de Atos, coloca sua Bíblia bem prontinha no altar do Senhor que você preparou em casa. Se você não tem um altar em casa, prepara, porque um altar em casa, gente, é unção. Amém, pessoal? Pode ser no seu quarto. Jesus falou, vai no teu quarto, fecha a tua porta, fala com teu pai que está no céu, teu pai que está no céu te responderá. Então prepare esse altar, pessoal, e me acompanha todos os dias nessa leitura. A Bíblia cronológica, de forma cronológica, iniciando pelos Evangelhos com Celeste, a Bíblia Viva. Compartilhe esse vídeo. Que Deus te abençoe grande e poderosamente.